Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Espero que estejam todos bem. Nesta semana, em nosso material de complementação escolar, daremos continuidade ao fascinante tema Universo. Boa videoaula! Os corpos celestes e astros sempre foram motivo de grande fascinação na humanidade. Há registros de gregos, mesopotâmicos e astecas descrevendo vários acontecimentos celestes. Em 1865, o escritor francês Jules Verne publicou o livro Da Terra à Lua, descrevendo uma missão tripulada no satélite natural da Terra, cujo transporte seria feito pelo canhão Columbia. Essa obra, mesmo sendo de ficção científica, possui muitos detalhes técnicos que, inclusive, revelam semelhanças com a missão Apollo 11. Mas foi durante a Guerra Fria, com o início da corrida espacial, que os Estados Unidos e a antiga União Soviética começaram a querer demonstrar superioridade na então inédita exploração do espaço. Para a exploração do espaço, precisava-se de um meio de transporte para esta finalidade. Daí a ideia de usar foguetes como esse meio de transporte, além do lançamento de satélites artificiais de comunicação, meteorológicos e espiões, assim como sondas espaciais que permitiram a maioria das descobertas científicas mais interessantes, como, por exemplo, a sonda Viking, de 1976, que coletou dados interessantes do planeta Marte, e a sonda Pathfinder, que permitiu analisar a superfície desse mesmo planeta. Já a sonda Galileu descobriu vulcões no planeta Júpiter. A corrida espacial não trouxe apenas conhecimento para o que há fora da Terra, mas permitiu o desenvolvimento de muitas tecnologias e invenções que facilitam o nosso dia a dia, como, por exemplo, câmeras de telefones celulares, tênis para corrida com amortecedores, GPS, entre outras. Das inúmeras galáxias existentes no universo, a Via Láctea é a galáxia espiral da qual o Sistema Solar faz parte e, consequentemente, o planeta Terra, e que, possivelmente, começou a se originar há mais de 13 bilhões de anos em dois sistemas estelares diferentes que se fundiram. Recebeu este nome em virtude do seu aspecto esbranquiçado, de aparência leitosa, que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição. O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob o seu domínio gravitacional, como, por exemplo, os 4 planetas mais próximos dele, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, classificados como planetas rochosos, e os 4 gigantes gasosos, os mais afastados, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Dos 5 planetas anões, Ceres é o mais próximo do centro do Sistema Solar, enquanto os outros, como Plutão, se encontram além da órbita de Netuno. Além disso, satélites naturais, asteroides, meteoros, meteoroides e cometas também orbitam em torno do Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, mas em nosso sistema planetário é o corpo celeste que governa tudo, sendo importante para a sobrevivência de vida em nosso planeta, pois 99% da energia que recebemos vem do Sol. Além disso, ele também é importante para a realização do processo de fotossíntese, para o ciclo da água, participa dos movimentos de rotação que formam os dias e noites e de translação às estações do ano da Terra, estimula a produção de melatonina, dopamina e serotonina, que são substâncias responsáveis pelo bom humor, energia e regulação do nosso sono, ajuda na fixação de cálcio nos ossos devido à produção de vitamina D, sintetizada na pele em resposta à exposição solar.
Os 4 planetas mais próximos do Sol constituem o grupo dos planetas rochosos e têm como características comuns a presença de crostas sólidas formadas sobretudo por silicatos, além de núcleos cuja composição possui elevada porcentagem de ferro. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e em sua topografia destacam-se áreas planas, crateras de impacto e cadeias montanhosas. Apresenta uma variação brusca de temperatura entre dia, 420 graus Celsius, e à noite, menos 180 graus Celsius. Há evidências de água em forma de gelo em crateras profundas dos polos norte e sul, que nunca recebem a luz do Sol diretamente. Vênus é o segundo planeta que possui tamanho, composição e massa similares à Terra. Apresenta um superefeito estufa, que faz com que sua temperatura atinja mais de 470 graus Celsius, devido à composição da sua atmosfera de ácido sulfúrico e dióxido de carbono. A Terra é o maior planeta rochoso e o terceiro a contar do Sol. O único habitável devido às seguintes características: presença de água no estado líquido, atmosfera respirável com oxigênio, o seu satélite natural, a Lua, funciona como um escudo para protegê-la de grandes asteroides ou cometas. Além disso, a força de gravidade que a Lua exerce sobre a Terra e vice-versa faz com que grandes massas de água, como os oceanos, se movam dependendo da posição da Lua em relação à Terra. Isto também permite uma movimentação do material existente no interior da Terra, permitindo a sua constante movimentação. A Terra também apresenta biosfera, que é o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem a manutenção de vida no planeta, sendo constituída por hidrosfera, litosfera e atmosfera. Marte, conhecido como planeta vermelho, devido à presença de óxido de ferro em sua superfície, mostra evidências geológicas de que teria havido água em alguma época de sua história. Isso reforça a possibilidade que, em determinado momento, deve ter abrigado alguma forma de vida. Os 4 maiores e mais afastados planetas do Sistema Solar formam o grupo dos gigantes gasosos, todos com dimensões consideravelmente superiores às da Terra. São formados principalmente por hidrogênio e hélio. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e exibe faixas multicoloridas criadas por fortíssimos ventos que percorrem faixas longitudinais na parte superior da sua atmosfera. Dentre os gases que compõem a sua atmosfera, hidrogênio e hélio são os mais abundantes, seguido por vapor d'água, metano e amônia. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com uma composição semelhante à de Júpiter, rica em hidrogênio e hélio. A sua característica mais notável é o seu sistema de anéis, formado essencialmente por fragmentos de gelo. Urano apresenta uma atmosfera formada principalmente por hidrogênio e hélio, além de uma pequena quantidade de metano, que é responsável pela sua coloração azul esverdeada. Júpiter e Netuno são considerados os gigantes de gelo. Netuno é o planeta mais afastado do Sol. Apresenta relevante porcentagem de metano, responsável por sua coloração azulada. A biosfera é caracterizada pelo conjunto de seres vivos e seu meio ambiente físico-químico, ou seja, é tudo que está diretamente relacionado aos seres vivos e o meio ambiente. É a região do planeta Terra onde é possível a existência de vida. No Brasil, temos 6 biomas. Um deles é a Mata Atlântica, que é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados, que se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo várias espécies endêmicas.
Hoje, devido a uma série de fatores como desmatamento para especulação imobiliária, cultivo de lavouras, pecuária, extração de madeira, restam apenas 12% da floresta que existia originalmente. Este bioma é extremamente importante tanto economicamente como ecologicamente. 7 das 9 bacias hidrográficas brasileiras estão na Mata Atlântica, garantindo o abastecimento de água para a população. Espécies animais e vegetais com aplicações econômicas sendo usadas na alimentação, fabricação de medicamentos, cosméticos. Ocupando uma extensão de quase 4.000 hectares de Mata Atlântica, a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, recebeu da Unesco o título de Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. Durante o Império, Dom Pedro II deu início ao seu reflorestamento para recuperar os mananciais de água e o receio de que o efeito da devastação que a floresta sofrera em função das fazendas de café, que por anos exploraram a área, secassem os rios que abasteciam a cidade. No local existem mirantes, como a Vista Chinesa, de onde se tem belas vistas, o Corcovado, um dos principais pontos turísticos do Rio, trilhas que possibilitam caminhadas longas e rigorosas, podendo subir caminhando até 1.200 metros do Pico da Tijuca. Mas por que falar de Mata Atlântica e Floresta da Tijuca em uma videoaula que abordamos o universo? É porque, durante o mês de agosto, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Tom Jobim, promove a série Tom nas Escolas, a fim de apresentar para vocês o grande maestro Antônio Carlos Brasileiro Jobim e suas músicas imortais. Toda a obra de Tom Jobim é inspirada na Mata Atlântica. Tom acreditava que o brasileiro deveria se orgulhar por ter o único país do mundo com o nome de árvore. Águas de Março, Água de Beber, Boto, Chovendo na Roseira, entre outras, foram algumas das suas composições influenciadas pela fauna e flora desse bioma. O Jardim Botânico, nas fraldas da Floresta da Tijuca, era o local de seus passeios matinais, aonde buscava inspiração para sua obra. Especialmente, costumava visitar a Sumaúma, localizada no arboreto do Jardim Botânico, e que hoje tem uma placa em sua homenagem. Como Tom dizia, o Rio de Janeiro é uma cidade feliz por ter uma joia como a Floresta da Tijuca, uma floresta dentro da cidade, que é a maior mata urbana do mundo, cheia de cachoeira, de água, de flor, de tudo. Para tornar público o acervo do compositor, o Instituto Antônio Carlos Jobim foi criado em 2001 dentro do Jardim Botânico, mas também tem o objetivo de desenvolver projetos educativos sobre ecologia e artes em geral. Na página 8 do nosso material de complementação escolar desta semana, temos um texto sobre foguetes, cujo conteúdo aborda o que são foguetes, como podemos classificá-los e quais são os seus principais constituintes. Após a leitura do texto, temos a primeira atividade de ciências, que são 4 perguntas sobre a leitura. As respostas a todas estas perguntas, vocês poderão encontrá-las no próprio texto. A primeira pergunta quer saber o que são foguetes. Então, foguetes são veículos destinados ao transporte de cargas e pessoas no espaço. A letra B quer saber como os foguetes podem ser classificados quanto à sua aplicação. Eles podem ser classificados como tripulados e não tripulados. A letra C quer saber quais os outros tipos de classificação que podemos ter para os foguetes.
Então podemos classificá-los quanto ao tipo, quanto ao propelente, quanto ao número de estágios. E a última pergunta quer saber quais os principais constituintes de um foguete. Então, os foguetes são constituídos por coifas, paraquedas, carga útil, motor foguete, propelente, tubeira e empena. A página 9 mostra que a leitura das obras de Júlio Verne, Da Terra à Lua, de 1865, e Ao Redor da Lua, de 1870, deixa o leitor impressionado pelas similaridades com o que ocorreria um século depois, por ocasião da chegada do homem à Lua. Ao fim desta página, temos o espaço Pesquisa, com o objetivo de despertar a curiosidade de vocês sobre o tema foguetes. Na página 10, temos a atividade 2, que, na verdade, é um teste que poderá direcioná-los para futuros temas de pesquisa sobre astronomia. Basta você colocar um X na coluna de sua opção. Por exemplo, vamos à primeira pergunta. Você já conhecia o escritor Júlio Verne? Se sim, marque o X na coluna do sim. Se não, marque na coluna do não. E se talvez, marque na coluna do talvez. E assim por diante. As respostas são pessoais. Ainda na página 10, temos a terceira atividade de ciências, que são 3 perguntas sobre o texto acima, que é um trecho da obra Da Terra à Lua, de Júlio Verne. Para auxiliá-los na realização da atividade, dei uma ajudinha, marcando no texto as respostas às perguntas propostas. Covid é pau, é pedra, não é o fim do caminho. Combata o corona e não fique sozinho. É uma máscara, é um álcool, lave bem suas mãos. Faça de tudo para não ter contaminação. Um beijo, meninos do Carioca 2, e até a próxima!